Olá, amigos queridos, que a paz divina nos envolva e proteja. As histórias que ecoam entre o povo carregam lições valiosas, traduzindo em símbolos as experiências da vida. Imagine um rei de um reino distante, mergulhado em uma tristeza tão profunda que perdeu o gosto pela vida. Não comia, não dormia, e sua alegria se esvaía dia após dia. Os melhores médicos do reino foram chamados, mas impotentes diante de seu sofrimento, nada puderam fazer. Então seus conselheiros tiveram uma ideia, buscaram um mago. Talvez ele tivesse um segredo para salvar a monarca. O mago chegou, ouviu o rei e declarou que havia uma cura. O rei precisava vestir a camisa de um homem realmente feliz. Animados, os conselheiros saíram em busca dessa pessoa pelo reino. Primeiro procuraram entre os nobres, mas apesar do seu poder, nenhum foi feliz. Depois, entre as sabedorias que usavam suas palavras para mascarar a dor que carregavam, passaram por trabalhadores, lavradores, chefes de família, mas ninguém se dizia feliz. Até que, nas terras mais afastadas, encontraram um homem simples, sorridente, que afirmava viver em plena felicidade. Aliviados, pediram sua camisa para levar ao rei. Mas ele, ainda sorrindo, respondeu: "Sinto muito, não tenho camisa." Desapontados, os conselheiros voltaram de mãos vazias, e o destino do rei, supomos, foi o silêncio da morte. Agora, ouça outra história. Havia um homem muito pobre, morando em um casebre, no alto de um monte, com nada além de uma macieira à sua porta. Todos os dias ele pegava seu canivete, sentava-se à beira do rio, descascava uma maçã, jogava as cascas na correnteza e comia o fruto. Cansado dessa rotina, decidiu descer o monte em busca de uma vida nova. Chegando ao vale, encontrou uma choupana ainda mais miserável que a sua, onde vivia alguém que se alimentava das cascas de maçã que ele jogava fora. Impressionado ao ver tamanha pobreza, o homem voltou ao seu casebre e continuou comendo maçãs até o fim de seus dias. Essas duas histórias tão conhecidas parecem encantadoras à primeira vista, mas escondem uma falta de lógica. Como alguém pode ser plenamente feliz sem ao menos uma camisa para vestir? E por que alguém escolheria a miséria só porque encontrou outro em pior estado? A felicidade total não faz sentido na completa ausência de recursos. Aceitar a pobreza por comparação não tem fundamento. Talvez haja conformismo, mas felicidade plena? Isso é questionável. A doutrina espírita, guiada por O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nos traz luz sobre isso. Ela ensina que buscar o bem-estar é algo natural, um impulso humano que Deus não condena. O erro está em alcançar esse bem-estar explorando os outros ou destruindo a própria saúde. Então, dizer que alguém é feliz sem nada, a ponto de abrir mão de uma roupa simples, não se sustenta. Qualquer olhar atento veria isso como uma coincidência, talvez até uma tentativa de parecer virtuoso. A mesma doutrina nos alerta contra a ideia de que se privar de tudo voluntariamente é um ato de santidade. Isso não se alinha com as leis divinas. Na segunda história, o homem desistiu de melhorar sua vida ao ver outro mais pobre, como se isso fosse nobre. Mas não é. Se olharmos apenas para quem está pior, nos nivelamos por baixo. Por que não mirar em quem prosperou e se inspirar para crescer? Essa é a lógica de quem busca o progresso. Kardec apelou aos espíritos. Por que sentimos atração pelas coisas materiais? A resposta foi clara. Esse desejo nos move ao trabalho, à ação e nos desafia a enfrentar tentações. É pela razão que distinguimos o essencial do excesso, entendendo que usufruir do mundo é um direito dado por Deus. Ele nos colocou aqui com condições para cumprir nossa missão, não para rejeitar tudo. Por trás dessas histórias, há discursos que distorcem a verdade. Alguns dizem que Deus ama os pobres e rejeita os ricos, mas isso é um engano. Quantos repetem que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, pensando apenas em dinheiro? No entanto, a riqueza vai além. É saúde desperdiçada em vícios, poder usado para oprimir, talentos mal aproveitados. O problema não é em ter, mas em como usamos o que temos. A doutrina espírita nos abre os olhos. Não são só os ricos em ouro que enfrentam barreiras espirituais, mas todos que abusam de seus dons. Deus, Senhor de toda a criação, não quer seus filhos na miséria. Quem espalha que a pobreza é uma vitória muitas vezes vive em luxo.
manipulando a engenhosidade alheia. Na Idade Média, as roupas prometiam o fim do mundo, e o povo doava tudo, ficando na penúria, enquanto elas enriqueciam. No Oriente Médio, os jovens são consagrados a sacrificar suas vidas por promessas celestiais, mas os líderes que os incitam permanecem intocados. São mentiras que exploram a fé. Cristo disse: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Vida abundante não é miséria, não é viver sem camisa ou comer cascas de maçã. O medo de que o povo desesperado faça com que a lucidez seja abafada por ideias como dinheiro é coisa do diabo, ou prefiro ser pobre e tranquilo. Mas quem é tranquilo na pobreza, com contas a pagar e sonhos adiados? Essas frases ecoam entre os simples, enquanto a inveja e o crime mostram que ninguém se conforma de verdade. Não devemos temer o verbo ter. Ser e ter caminham juntos. Quero ser um estudante? Preciso ter livros. Quero ser um bom pai? Preciso ter meios para sustentar meus filhos. O Espiritismo nos convida a pensar com maturidade. Ter é uma base para ser, desde que com equilíbrio. O cristianismo, ao se institucionalizar, às vezes nos levou à lucidez que Cristo trouxe. Ele queria que brilhássemos, mas muitos líderes nos ensinariam a esperar milagres em vez de agir. Em cidades simples, vejo pessoas acendendo velas, esperando vitórias sem buscar mudar suas vidas. Isso não é o que Jesus ensinou, nem o que o Espiritismo propõe. Caridade não é silêncio ou passividade. É trabalho, é coragem. Cristo chamou os hipócritas de raça de víboras e nos pediu claramente que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Caridade é lutar contra a injustiça, é construir comunidades, é dar às crianças um futuro. Deus ama todos os seus filhos e nos quer como herdeiros do universo, não como vítimas da miséria. Jesus viveu com simplicidade, mas não rejeitava o necessário. Vestia-se bem, com uma túnica tecida por sua mãe, comia pão e peixe com os discípulos. Sua pobreza era de espírito, não de privação extrema. Por que então aceitamos um ideal tão pequeno? Enquanto os líderes pregam a pobreza e vivem em palácios, o Espiritismo nos chama ao trabalho. Dinheiro não é mal, é ferramenta. Podemos construir escolas ou comprar consciências dependendo de quem ou do zewa devemos buscá-lo com dignidade, não com ganância. Há quem espere o veículo para ter passe livre no ônibus, como se isso fosse vitória. Mas isso é conformismo, não fé. Marx chamou a religião de ópio do povo por essa dormência. Cristo, porém, nos disse que o reino está dentro de nós, não na resignação. Kardec falou sobre as diferenças de riqueza. Os espíritos responderam que a inteligência e o esforço contam. Mas há quem se enriqueça pela desonestidade, e quem fique na pobreza por inércia. O equilíbrio é o caminho. Alguns não trabalham, presos a expiações ou limitações, e a sociedade pode ampará-los. Mas a pobreza aceita como vontade divina? Isso é um erro. Nosso país trocou empregos por cestas básicas, acostumando o povo à dependência. Enquanto isso, toneladas de comida são jogadas fora por jogos de mercado. Isso não é progresso, é circo sem pão. Deus quer que ganhemos nosso sustento com esforço, não que mendiguemos. O Espiritismo nos desperta. Não é pecado querer melhorar. Só é errado explorar ou destruir por ambição. Inspiramo-nos em quem venceu, não em quem se rendeu. Se outro conseguiu, por que não eu? Não é inveja, é motivação, mas exige sacrifícios. Menos sono, mais estudo, mais foco. Estamos aqui para evoluir. As aflições do mundo, dúvidas, medos, incertezas são naturais, mas não precisamos transformá-las em sofrimento. O Espiritismo nos ensina a separar o resultado do que podemos mudar. É hora de levantar, trabalhar e construir. Há 150 anos, o Livro dos Espíritos trouxe lógica e esperança. Agradecemos a Deus, a Cristo, Kardec, Divaldo Franco e Raul Teixeira por essa luz. Que ela nos guie a amar e aprender rumo a um futuro que começamos hoje.